Rol do berço, ainda não consigo falar. Tô aprendendo, ainda não sei ler. Sou um bebezinho, eu preciso de você, papai e mamãe. Olá, quero mandar para você que é professor da Sala do Rol, para você que é pai de criança nessa faixa etária dos 0 aos 3 anos, um abraço virtual. Hoje nós estamos aqui para passar para você muitas ideias interessantes acerca desta sala. Eu queria apresentar para vocês uma pessoa muito especial que é artista desse mês aqui. Claudenice, por favor. A Claudenice, ela é esposa do pastor Vanderlan e durante esse momento de pandemia, ela desenvolveu um trabalho muito interessante com as crianças no distrito dela. E hoje ela vai apresentar para a gente coisas bonitas e muito funcionais para o trabalho com as crianças do Rol do Berço. Bom, queridas, para esse trimestre nós trouxemos uma proposta diferente, tendo em vista esse momento único que nós estamos vivendo em nosso país. Esse material que eu vou apresentar para vocês, ele surgiu a partir de duas necessidades. A primeira necessidade foi a necessidade de eu contar as histórias para os meus filhos em casa. Principalmente o meu filho, né, que tem uma certa dificuldade de assimilar só textos. Né, para ele tem que ser muito real as coisas. E a outra necessidade foi trazer um cenário para aquelas igrejas onde não tem sala de crianças. Às vezes as crianças assistem à lição da escola sabatina ali no cantinho da igreja, às vezes até debaixo da árvore, que isso é muito real em nossa região e nos distritos por onde eu já passei. Então, pensando nessa necessidade, eu desenvolvi esse trabalho aqui, que é um cenário móvel, onde você pode levar para onde você quiser, onde você pode desmontar quando você quiser. Então, veja só, o cenário, ao invés de ser toda uma decoração da sala, você tem apenas uma caixa de papelão, né, que é recoberta com EVA, para dar essa ideia aqui do céu, certo? Então, assim, esse cenário pode ser utilizado em dois momentos. Assim, o céu claro, né, com as nuvens, sol, quando o momento da história for contado, um momento assim, durante o dia. E aí, do outro lado, você reveste com o EVA escuro, né, um papel escuro para dar a ideia aí da noite, né, e os astros da noite, estrelas, lua, que nas histórias desse trimestre nós vamos ter duas histórias que vai ter esses dois momentos, que é a história de Samuel ouve a voz de Deus e a história também de Elias é alimentado pelos corvos, né? O alimento para Elias. Então, esse cenário é simples. Então, ele fica assim numa mesa, no chão, onde você achar mais oportuno para contar a história para a criança. E aí, os utensílios também todos são montáveis. Certo? Aqui no chão, no solo, se você quiser uma grama, você vai colocar um EVA verde, ou um TNT, ou um feltro, que você achar mais interessante para você e mais acessível, certo? E aí você decora todo isso aí com árvores sintéticas, ou de EVA, essa de crepom, de EVA, do que você quiser. E os utensílios também. Aqui para a história de Samuel ouve a voz de Deus, foi feito também essa tenda, e esse detalhe que esse material, ele é todo assim miniatura, ele é pequenininho, tá? Porque, como eu falei para vocês, ele pode ser utilizado em qualquer lugar que você quiser. Você coloca numa sacolinha, coloque no ombro e leve para qualquer lugar. Senta no chão, na mesa, na hora as mamães podem contar na hora da refeição, né, do culto da tardinha com suas crianças, ali já com a mesa montada. Temos aqui, por exemplo, essa tendazinha, ó, na história do menino Samuel, né? Samuel ouve a voz de Deus. Então, essa tenda também miniatura que vai caber aqui dentro desse cenáriozinho que vocês viram, né? E é uma tenda, né, simples também, feita de papelão. Essa aqui é revestida de tecido, mas você pode revestir de EVA, do material que você tiver mais acessível em suas mãos, usando a sua criatividade aí, né? Se é um tecido fininho para cobrir a tenda, né? Colocado sempre de papelão, caixa de papelão grosso. E aí desse lado dá a ideia da frente da tenda, e nesse outro lado, quando você vira, né, são os quartinhos do sacerdote Eli e de Samuel, né, com a caminha também só revestida de EVA,
Pronto, simples assim. Para compor o cenário da tenda, você pode fazer os móveis, todos também com caixa de papelão você pode fazer, certo? Simplesinho. Aqui, por exemplo, a Arca da Aliança, a mesinha com os pães, o castiçal, que tem um momento da lição que fala, né, que o menino Samuel gostava muito de limpar, né, a tenda do Senhor. E está composto o cenário para você contar a sua história. Um cenário que você pode contar, como eu já falei para você, de forma física ou de forma virtual, né? Nesse trimestre passado, né, nós contamos as histórias gravadas, sempre gravamos no celular e enviávamos assim para os grupos, né, do Ministério da Criança, para os professores e para os pais e os responsáveis pelas crianças ali da faixa etária de idade, para que assim pudessem essas crianças estudar a lição da Escola Sabatina durante toda a semana. Ainda para interagir nessa lição, a gente tem a proposta também, que o professor pode apresentar para a mãe, você que é mamãe que está assistindo pode fazer, né? Como a história de Samuel desse trimestre, né, fala exatamente da questão do serviço, né, de ajudar. Então, para ajudar a criança a fixar melhor, assimilar melhor essa questão do serviço, você pode fazer uma sacolinha e colocar utensílios e de limpezas para que ele possa, no momento da história que você está contando para ele também interagir e colocar na mãozinha dele, por exemplo, objetos como vassourinha. Olha, essa vassourinha feita só enrolado de papelão, revestido com um EVA marrom e os EVAzinhos aqui também recortados, dando a ideia dessa vassourinha aqui, né? E pode fazer um rodozinho, por exemplo, também tudo de EVA, para você mostrar para a criança e dar para ela interagir junto com Samuel, quando Samuel está ali ajudando, varrendo a tenda, como a lição fala. Esses bonequinhos, personagens, eles são feitos de biscuit, mas eu trouxe uma ideia para você, que você pode utilizar também bonequinhos bem simples como esses, ó, bonequinhos de EVA, que inclusive, né, a gente vai deixar disponível o molde aí para que você possa recortar e fazer. E aí, para ele ficar em pezinho, é só você colocar o EVAzinho aqui, também na base dele, para que ele possa ficar em pezinho assim também, ó, assim como os bonequinhos de biscuit. Aí, para que ele fique mais durinho, você pode cortar, ó, 2 vezes, ele em 2 vezes, que aí ele fica firmezinho e você pode movimentar. Simples e baratinho essa ideia. Tá bom? Então tá aí a cena da história de Samuel e agora vamos apresentar para vocês a mesma ideia para a segunda história da lição do nosso trimestre, que é a história de Elias. Agora vamos ver segunda história do Raul do Pedro. Para a segunda história do trimestre, que tem como título Alimento para Elias, nós vamos utilizar a mesma ideia, aquele mesmo cenário em miniatura, né? Que na verdade esse cenário ele vai servir para qualquer história que você for contar, né? Céu claro para contar a história durante o dia e atrás o céu escuro com os astros da noite. Vamos mudar somente os utensílios, porque no início da história fala do rei, né, e de Elias, que foi dar a mensagem lá para o rei Acabe. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi feita essa ideia do palácio, né? Caixa de papelão, novamente, sempre caixa de papelão, revestido com EVA, certo? Enrolado, muito simples de fazer, né? Deu essa ideia aí do castelo, onde o rei fica e Elias, quando vem dar a mensagem para o rei, a mensagem de Deus. 2 soldados, né, protegendo aí o palácio e os mesmos bonequinhos que eu falei para vocês, feito de biscuit, que caso, né, alguém tenha essa habilidade ou conheça alguém, possa estar fazendo esses bonequinhos para incrementar a história. Mas você pode fazer esses mesmos bonecos com EVA, né, ele tem mais ou menos uma altura de 7 centímetros, né, do rei, né, com a ideia do rei, com aquela mesma ideia que foi mostrada na história anterior, com a base para que ele fique, ó, em pezinho e firme, né,
para você poder contar a sua história tranquilamente, tá? E o soldado também, né? O Elias, o bonequinho para representar Elias, certo? Então, essa é a primeira parte da história. Sem falar que você tem que fazer algumas árvores, né? Árvores também de EVA com a mesma ideia, ó. De papelão, a base de papelão, para que você possa mostrar, porque no momento da história, né, a gente vai dizer, se esconde, Elias, né, do rei, o rei está furioso com você, né? E aí, a ideia de quando Elias vai se esconder, nós temos aqui o riozinho, né, onde Elias ficou. Aí, esse riozinho também, ó, de EVA, papelão aqui para ficar grossinho, papel amassado para dar a ideia aqui das pedras, você pode colocar também pedras se você quiser, usando a sua criatividade. Aí a ideia é que quando você coloca aqui o paninho, né, algo que represente água, porque ela é removível, porque quando passa lá os 3 anos, né, os anos que Elias ficou escondido, né, e parou de chover, você diz para a criança, ó, que o rio secou. E agora Elias está ali, né, escondido, e os grandes pássaros vieram dar comida para Elias. Aí tudo em miniatura, os pássarozinhos que você pode fazer de EVA, né, os pássaros pretos, na lição menciona que são os corvos, né, com o pãozinho no bico para dar comida para Elias. Come, Elias, come o pãozinho que o Papai do Céu mandou para você. E essa é a ideia. Da lição, né, de história, da segunda história do trimestre. E aí, usando a ideia da sacolinha que foi falado, né, para a criança interagir, você pode fazer, para interagir nesse momento de interação, esses corvozinhos em forma de dedoche. Ele é EVA, tem onde a criança vai colocar o dedinho, né, para que ela possa também levar, como Elias, o alimento, né, para Elias, enquanto você conta a história. Então, uma ideia de você que é mãe, que tá, né, que vai fazer, ou você que é professor, né, que vai repassar para os pais estudarem a lição da escola sabatina com os seus filhos. Então, essa é a proposta, né, da lição Alimento para Elias, que faz parte, que é a segunda lição desse trimestre. Você está com cedo? Ainda não acabou. Veja a próxima dicas. Continuando com a terceira história, que é a história da chegada de um bebê, que vai falar da passagem de Eliseu ali na vilazinha de Sunem, onde encontra a mulher bondosa, né, que fez o quartinho para ele. Nós vamos utilizar o mesmo cenário das duas histórias anteriores. Esse papelão, né, revestido de EVA, e vamos mudar só os objetos. Aí está aqui, né, para representar a vilazinha, a casa da mulher, né, da sunamita, e os personagens da mesma forma, né, de biscuit, mas aqui nós temos essa mulher, por exemplo, a mulher com o bebê ele é móvel, né, e depois que Eliseu volta, né, que prometeu que ela ia ter um bebê, é que você pode colocar ali nos braços dela. Mas nós temos a opção também, como nas outras duas histórias de EVA, né? Está aqui a mulher, né, com o seu bebê, mas que ele também ele pode ser retirado. Só você colocar um velcrozinho aqui, ó, e aí no momento que ela vai conversar com Eliseu, e o bebezinho é quando for o momento da história que vai falar que ela estava com o bebê. Os outros objetos nós temos aqui, né, a casa dela, e essa casa, ela tem um fundo falso. Porque quando você for contar a história e falar o momento em que a mulher bondosa convidou Eliseu para jantar na sua casa, para se hospedar na sua casa, você vai colocar os personagens aqui dentro da casa com a mesa, com os alimentos que ela preparou para eles. E aí você vai mostrar que eles fizeram ali a refeição. A mesma forma é o quartinho, né, de Eliseu. Tem o quartinho que você pode colocar aqui em cima, ó, e dentro ele tem o fundo falso também. E aí novamente nós temos os móveis aqui, ó, a caminha de Eliseu feita de palito de picolé, certo?
a mesinha onde ele colocava seus livros bíblicos, seus livros de leitura, e a cadeirinha, né, que mostra o quartinho de Eliseu que foi construído. E aí todo esse material, casa, o quartinho, é feito de papelão, caixa de papelão, revestido com EVA. Muito simples de fazer, recorta, recobre de EVA, da cor que você quiser, pinta do jeito que você quiser, para dar esse up aí, esse design mais bonitinho, né, para a criança, ficar mais visível para a criança. E pronto, e este é o cenário aí da história da chegada de um bebê. Esperamos então que esse material possa ajudar você a trabalhar na sua classe do Rol do Berço, né? Aos pais, mamães também, que possa ser utilizado por elas. E esse material você pode utilizar de duas formas. Nesse momento em que nós estamos vivendo, né, onde nossos templos, né, ainda estão fechados e mesmo com alguns abertos, as crianças ainda não podem frequentar. Você pode gravar as histórias, né, com esse cenáriozinho que foca na tela do celular e bem tranquilo para você poder enviar toda semana, né, para as crianças. E a outra forma é você transmitir via Zoom, né, de forma virtual, fazer uma classe virtual, né, reunir ali as crianças e contar as histórias para as crianças, né, cada sábado, né, formar uma sala da escola sabatina. Então esperamos sinceramente que esse material possa ajudar muito você. Como diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim: esforçai-vos que a vossa obra terá uma recompensa. Então que você seja muito bem recompensada, né, vendo aí as crianças crescendo em graça e em sabedoria, e que Deus lhe ilumine a cada dia ao você se colocar poderosamente nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?